Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Parlamentar. Hoje um episódio um pouco mais chato, não é? Estou aqui só com o Jorge Costa Rosa, É verdade, estamos só nós. o nosso deputado residente. Olá Vamos a ver todos. se hoje consegue ascender à condição de presidente. Ele continua a Vamos acreditar. lá ver. Portanto, Jorge, antes de começarmos os trabalhos, cara ou croa. Coroa, Epá, esta moeda é catita de onde? mete na mesa, mete na mesa. Olha, nem sei de onde é que isto é. Deve ser daquelas de edição especial que o Jorge perde na mesma. Vamos lá ver. Epá, pronto. estou ali dentro do teclado e mesmo assim perdeste. Tem que ser, tem que ser. Bem, com isto, senhor deputado, como está bem disposto? Está tudo bem, estou um bocadinho constipado. A idade. É da idade. Fui jogar à bola, apanhei frio, estas coisas, a idade não perdoa. Eu, quando tiver a tua idade, também vou ter cuidado com essas coisas. Que seja um pouco indecoroso. Portanto, os temas que eu trouxe hoje para tratarmos serão a lei do enriquecimento ilícito e a proposta de uma residência universitária para filhos de funcionários públicos. Mas, antes de seguirmos a ordem natural dos trabalhos, pergunto-lhe, senhor deputado, o que é que achou lamentável esta semana? Sr. Presidente, esta semana achei lamentável o cartaz do MEL, do Movimento Europa e Liberdade, que é um movimento da direita moderada, espera-se, e foi a isso que se propôs, que vai organizar dia 25 e 26 de maio, salvo erro, uma espécie dos Estados Gerais da direita portuguesa. Ora, até aqui tudo bem e é ótimo, não é? Nós até aqui já tivemos o Miguel Morgado a falar-nos do movimento 5.7 e da ideia da federação das direitas, o que Certo. poderia ser uma ideia também deste MEL e das suas MEL Talks, mas ao que parece, aquilo que eu trago aqui como lamentável para destacar não é ao contrário do que tem sido o tema um bocadinho da semana sobre esta convenção, que tem sido a presença do deputado Sérgio Sousa Pinto do Partido Socialista nessa convenção. Eu não vejo mal nenhum, até porque, tendo em conta porque o problema ali, houve ali um problema por parte dos socialistas, Mas, no fundo, não é o único de esquerda. O Rio não vai exatamente, também. é isso que eu ia dizer. Se o Rui Rio pode estar, o Sérgio Sousa Pinto Claro. também não vejo problema nenhum. Parece-me bastante mais à direita. Mas o problema aqui não é esse, pá. O problema aqui é que o André Ventura vai ser um dos oradores. E não estamos a falar de alguém, ou seja, o André Ventura não vai ser convidado para debater temas com outros oradores do espaço da direita, o que seria aceitável a partir do momento em que nós não devemos fugir ao debate com ninguém e sobre nenhum temas, pelo menos na minha opinião. Mas André Ventura é convidado na qualidade de presidente do Chega, tal como são convidados o Francisco Rodrigues dos Santos, o João Coutinho de Figueiredo e o Rui Rio, como oradores apenas para fazer uma intervenção. Ora, Jorge Marrão, no início isto já é a terceira convenção dos MEL Talks, o Jorge Marrão tinha deixado, o presidente do MEL, tinha deixado claro que este era um movimento da direita moderada e que, portanto, incluiria o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, colocando o Chega à parte, tendo em conta que o Chega não faz parte deste arco direita moderado Sim. e uma série de valores como os direitos humanos, uma série de coisas que nós devíamos de facto fazer esse tal cordão sanitário como se diz hoje em dia. Tanto Jorge Marrão o disse na altura, como André Ventura veio também em jeito de resposta a Jorge Marrão dizer que era uma vergonha o Chega não ser convidado e que este tipo de conferências eram em si mesmo uma vergonha. Bem, parece que poucos, salvo erro 2 anos depois, ambos mudaram de opinião, de uma forma, parece-me, bastante incoerente. Jorge Marrão por convidar André Ventura por aceitar, se bem que aqui não me parece, parece-me normal que André Ventura tenha aceitado o convite, não me parece plausível que Jorge Marrão tenha estendido o convite ao André Ventura na representação do Chega, sobretudo nos dias que correm, porque se nós estamos a tentar fazer uma reconfiguração da direita, ou se essa reconfiguração é inevitável, eu espero que nessa reconfiguração não contemos com o Chega e com o André Ventura, pelo menos essa não é a minha direita, e também noto aqui a falta, já que o objetivo é juntar as cabeças da direita. Acho engraçado que se convoque André Ventura, mas que se deixe de parte grandes nomes da chamada direita fofinha, que pelos vistos não conta para o MEL, como Adolfo Mesquita Nunes, Francisco Mendes da Silva, Pedro Mexia, Miguel Esteves Cardoso, o Taborda da Gama, ou seja,
uma série de pessoas que são conotadas a essa tal direita que a esquerda gosta, mas que, pelos vistos, para o Mel não tem tanto valor como uma intervenção do Presidente do Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, e o Sr. Presidente, o que é que achou lamentável esta semana? Eu vou ser brevíssimo. Isto resume-se basicamente a uma frase, mas sim seria impossível. André Ventura foi com um cravo preto para a Assembleia da República no 25 de É verdade. abril. É verdade. André, para. Por Ponto final. favor. Lá está, no Para com fundo, isso. os lamentáveis... Para com isso, é só parar. Para com isso. Isto é para quê? Isto é É chamar a verdade. atenção de quem? Isto é que tipo de mensagem é que ele está a tentar transmitir com Ao isto? menos o Presidente do CDS levou um cravo branco, não é? Não, e daí ele foi extremamente esfalhado pela comunicação social por ter levado um cravo branco, mas afinal até tinha razão na narrativa pela razão que tinha levado o cravo branco. Sim, a O cravo intervenção preto do Salgueiro Maia... não só é esdrúxulo, epá, como é triste. Sim. Não só acho lamentável. Não, e é como aquela acho retórica do triste. um dia de luto. O que lá está demonstra que, Epá. de facto, Epá. há linhas vermelhas e há valores inegociáveis e, portanto, o Chega, e até mesmo depois acho que eu irei falar sobre isso numa nota final, depois do discurso fantástico do Presidente da República no 25 de Abril, que fez levantar a bancada do CDS até ao Bloco de Esquerda, curiosamente, o deputado André Ventura não o fez, como é habitual, porque é aí que se vê onde é que está a linha vermelha, parece. O problema é mesmo ter algum respeito institucional. Neste caso, a linha negra, não é? Não Neste faz caso. sentido nenhum. Mas bem, passando à frente, lei do enriquecimento ilícito. Senhor Deputado, o que é que tem a dizer sobre este tema? Muito bem. Eu, antes de mais, gostava de falar sobre o facto de, bem, esta lei, há muitos anos que se tenta aplicar e aprovar esta lei do enriquecimento ilícito, e muitas vezes tem falhado, sobretudo quando chega ao Tribunal Constitucional. E falha por uma questão muito simples, geralmente, que é porque costuma pôr em causa o princípio do acusatório e porque muitas vezes consubstancia numa inversão do ónus da prova, não é? Ou seja, já não teria que ser o Ministério Público a provar uma ilicitude no enriquecimento, mas sim o próprio Aprovar a ilicitude. Exatamente, aprovar a ilicitude, o que era inadmissível, e o Tribunal Constitucional já por repetidas vezes o chumbou, até mesmo no mandato de Pedro Passos Coelho. O que acontece é que, e com razão, e atenção, é importante dizer isto com razão, parece-me que nunca conseguimos aprovar uma lei do enriquecimento ilícito precisamente porque a vontade política que está por trás desta aprovação da lei muitas vezes cai num populismo judicial, que é nenhum partido quer ser conotado como brando no que toca à questão da Claro. corrupção. Então tentam sempre ser o mais musculados possíveis, com leis muitas vezes mesmo duras para com os próprios titulares de cargos públicos, e naturalmente isso acaba por levar ao chumbo do Tribunal Constitucional e andamos nisto ano após ano. Acontece que desta vez parece-me, e talvez não, mas de certeza depois deste episódio do José Sócrates, o tema ficou muito no ar, o tema da corrupção, e portanto parece-me que vai haver um esforço por parte de todos os partidos de fazer uma lei que desta vez, pelo menos desta vez, passe. Do que me parece, os projetos, pelo menos aquilo que os partidos têm falado, os projetos que têm sido falados do PS, do Bloco de Esquerda, os projetos todos parece-me que respeitam a não violação do princípio do acusatório e mesmo da não inversão do ónus da prova, porquanto o deputado tenha apenas que justificar aquilo um bocadinho mais do que já justifica. Vamos lá ver. Um deputado, quando entra em funções no Parlamento, o deputado apresenta uma declaração dos seus rendimentos e do seu património. Certíssimo, existentes a E mais quando- cargos públicos, não e só quando- deputados exatamente. da Assembleia. E quando sai, faz exatamente a mesma coisa. Precisamente. A única coisa que este projeto de lei vai alterar é que a partir do momento em que o deputado entra a apresentar a declaração do património e quando sai a apresentar a declaração do património, o que se vai aferir é essa diferença patrimonial, se for injustificada, não é? Se do nada um deputado enriquecer em milhões de euros, tendo em conta o ordenado que tem, Tipo por Basílio exemplo, Horta, em que se regime de enganou em 3 zeros. em regime de Acontece aos exclusividade, se isso acontecer, aí ele terá que justificar. E aí não só não há uma inversão de ónus da prova, parece-me, como não há problema nenhum, até é a bem da democracia. Certo. Tem-se falado que isto é legislar a quente, porque estamos aqui a falar de um Não tema... parece que seja legislar a quente. Isso é porque, só porque se apanhou o Sócrates agora, ou só porque isto aconteceu do ou seja, Sócrates, não parece nada que seja legislar a quente. é um facto que este tema está em voga nos dias Ainda que bem, correm, ainda por bem, causa do que aconteceu ainda com o bem. José Sócrates. É um facto. Mas não é legislar a quente, nós andamos a tentar legislar isto há 15 Claro, anos, pelo não é menos. quente. Exatamente. A quente é o aeroporto que vai sair agora fresquinho, portanto... E depois não é só por isso, porque parece-me que, e aqui agora
pegando no mesmo tema, mas de um lado, de um prisma contrário, nós estamos numa altura em que, e isto também já vamos falar disso, não é um dos temas do Trouxeste, mas será um tema que eu trarei para aqui, para a mesa, é que nós Qual estamos... mesa, Jorge? Nós não temos mesa. Não- Continua. É verdade, tens razão. Mas o tema que eu irei trazer, já irei discorrer sobre isto, mas parece-me que em Portugal temos muito esta ideia que Portugal é um país corrupto, não é? Certo. E eu tendo a desviar-me um bocadinho desta tentação, que agora com o José Sócrates ficou muito na voga, e para já recordar uma coisa que até foi dita... O facto destes processos acontecerem e o facto de haver Precisamente. conhecimento que a corrupção existe é prova do contrário de que há Precisamente. corrupção em Portugal. Precisamente. Claro que há corrupção em Portugal, mas esta percepção que estes megaprocessos tendem a dar à opinião pública não vai de encontro à realidade. Aí é que está. Visto que, a haver corrupção, nem havia processo. Aí é que está, e não é só isso, e depois a questão é, nós estamos, depois do despacho de pronúncia do juiz Ivo Rosa em relação ao José Sócrates e à Operação Marquês, ficou muito na voga esta coisa da corrupção, e Portugal é um país corrupto porque o Sócrates isto... Nós estamos a falar de um país... A circense de Vitória também transmitiu uma mensagem errada É sobre verdade, o que é que se está a passar. é verdade. Mas parece-me que tem havido um aproveitamento político de todos os partidos, exceto do Partido Socialista, porque também se percebe, não é? Quem está neste momento no poder. E Mas política aí é que está, que é, parece-me que tem havido um aproveitamento um bocadinho populista, e que eu esperava vir só da parte do Chega, mas pelos vistos não, vem de todos os partidos, mesmo do arco da governação e dos partidos que esperamos que façam parte desta tradição e destes valores democráticos, de atirar lama para os detentores de cargos públicos, que já a percepção já não é boa, não é? E ainda por cima atirar quando nós estamos num país em que há pouco mais de 2 semanas um primeiro-ministro foi levado a julgamento e vai ser levado a julgamento. Portanto, parece-me que muito esta percepção errada, na minha opinião, e até porque acho que em Portugal nós vivemos muito com esta celeuma da corrupção, quando nós temos, quer dizer, nós tivemos os casos de, sei lá, no governo do Cavaco, do Dias Loureiro, e do Duarte Lima e do Oliveira e Costa, agora tivemos o José Sócrates, mas tirando esses casos de grandes detentores de cargos públicos, que eu me lembro, os casos de corrupção e de saco azul que tivemos em Portugal foram ao nível autárquico. E aquilo que me parece certo, que falta mas deixa-me pouco... fazer uma nota. Também não podemos cair no facilitismo de Isaltino dizer Moraes, que não há, Fátima Felgueiras... que não há corrupção, porque Não. devem ser poucas as câmaras e muito poucas as freguesias que não têm Aí é um bocadinho de corrupção. Mas aí ou ligar as que eu quero engrenagens. chegar. É aí que eu quero chegar. É que a corrupção que existe em Portugal é aquilo que eu chamo de corrupçãozinha. É a corrupção da freguesia, é a corrupção da autarquia, é a corrupção da Câmara Municipal. E parece-me que em Portugal nós temos uma percepção muito maior do que é a corrupção. A corrupção está no governo, está no executivo, Mas está nos geralmente órgãos é mais de soberania. nestes órgãos pequeninos. E parece-me que está mais nas autarquias do que Certo, propriamente certo, nos... certo. E, portanto, é importante legislar sobre isto, e parece-me que há projetos de lei que não vão violar os preceitos constitucionais e os direitos fundamentais e que, portanto, têm possibilidade de passar ao contrário dos anteriores, mas também é importante... Tem de haver parcimónia também a legislar. Exatamente. Claro E é que importante e não levar ao aproveitar longo, esse discurso que eu esperava por parte de André Ventura, mas não esperava por parte de outros deputados e de outros dirigentes partidários, sobretudo, e repito, claro que há corrupção, mas parece-me que a percepção é muito maior do que os casos que nós temos. É o que me parece. E, portanto, isto Certíssimo. é Eu o que eu concordo tenho a dizer contigo, sobre nós já debatemos isto anteriormente. Sim, e mesmo o José Eduardo Martins falou sobre isso. Fizemos sobre Sócrates, também falámos disto com o José Eduardo Martins. Um grande abraço para ele, foi um prazer. Um grande abraço para o José Eduardo. Foi Mas grande honra. eu já tinha manifestado esta opinião. Quanto mais corrupção nós vemos, nós cidadãos comuns conseguimos ver, prova é inversa de que a corrupção vai-se está a ser combatida. vai-se enterrando, ela vai à tona. Precisamente. É assim que funciona. Precisamente. Bem, passaremos então... Estamos a ser celas neste episódio, brilhante. É verdade. É uma capacidade de síntese ímpar. Não pode, Espetáculo, não Jorge. podemos ter todos os episódios Espetáculo. com 2 horas. Vamos não é? falar do que tu gostas, Jorge. Residências universitárias, mas neste caso para filhos de funcionários públicos. É verdade. O que é que tu achas desta proposta, Jorge? Epá, eu acho o mesmo que tu, que é uma palhaçada. E é uma para já, porque eu não consigo compreender muito bem qual é que é esta fixação do Partido Socialista, e agora pronto, já deixámos aqui uma nota positiva ao PS, temos de bater, epá, e com razão. A ministra Alexandra Leitão veio com esta proposta peregrina que, para já, por questão de princípio, me parece mal, que é esta vontade constante e estatizante de colocar um privilégio sempre nos funcionários públicos. Que é claramente um preconceito ideológico. Há aqui um preconceito ideológico constante no Partido
Partido Socialista e na esquerda para beneficiar os funcionários públicos. Portanto, logo aí acho que estamos mal. Agora, Que é maior do que nós, se fores a pensar, porque até a bazuca europeia, quando falámos disso cá com o Solmes, exatamente. até a bazuca europeia estava pautada por uma doutrina Falámos específica. nós e falou o Presidente do Clube de Economia da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, não estamos... Ou seja, é algo que parece... É factual. A preocupação pelo público é sempre maior do que pelo privado. Agora, não só a questão de princípio me parece esdrúxula e absurda, como a questão de timing. Quer dizer, no momento em que estamos a sofrer a pandemia do Covid-19... Eu acho que agora é importante é ir para o campo pequeno por causa de estar-me aqui a defender lá os bois, não é? Eu acho que isso é que é importante. Mas também isso também me parece importante. Isso aí é a agenda do CDS. Por acaso também me parece importante. Que até me parece que se coaduna com as sondagens que o partido tem. Pronto, e eu até sou suspeito a falar sobre isto, como tu sabes, já falámos aqui também no Bancada, sou aficionado e até fui organizador da corrida do JP. Ia ser uma prioridade agora. Mas ia ser uma prioridade do partido nos dias que correm, parece um bocadinho ridículo e até hilariante, mas isso para bater no CDS dá-me um bocadinho de tempo, que já vamos ao próximo tema. Neste tema... Trazes um tema para esculachar a CD. A gente já lá vai. Vamos com calma. Agora estamos no Partido Socialista. Já agarraste os nossos ouvintes. Para além... E o gajo vai dizer mal de CDS outra vez, este gajo é uma máquina. Pronto, para além de questão de princípio, parece-me estar completamente errada, a questão de timing, quer dizer, nós estamos na pandemia em que as pessoas que mais sofreram foram os privados. Foram os pequenos e médios empresários, donos de restaurantes, cabeleireiros, barbeiros e tudo e mais alguma coisa. A burguesia do teletrabalho. A burguesia do teletrabalho, como dizia a doutora Susana Pralta. Portanto, e estamos ainda nem entramos, é que calma, nós ainda nem entramos na grande crise da pandemia. A crise da pandemia ainda aí vem, porque ainda temos aí as moratórias, ainda temos aí os layoffs, pronto. Com layoffs, despedimentos, a ministra vai fazer ou propor a existência e a criação de uma residência universitária para filhos de funcionários públicos, quando se calhar quem precisa mais são os filhos dos privados, dos pequenos e médios empresários. É que, se eu me lembro, os filhos dos funcionários públicos mantiveram os seus postos de trabalho. Aliás, a vantagem da função pública não é, factualmente, a de receber grandes ordenados, como podia ser na concorrência do mercado privado, mas é a estabilidade. E, portanto, quer dizer... Parece-me que o timing é horrível, a questão de princípio é péssima, e depois vamos a ver o número de camas que estão disponíveis, são 47 camas. Mais interessante. Quer dizer, eu gostava de saber quem é que são estes 47 miúdos. Eu gostava de saber quantos primos tem a ministra. Pronto, são filhos de quem? Sobrinhos. Quer 47. Qual é que será o critério de seleção? Pois fazem concurso, são nomeados? Não sei, mas é que nem sequer estamos a falar até podia ser uma questão de pessoas com bolsa. Nem sequer estamos a falar disso. É porque se estivéssemos a falar pessoas que estão a precisar e pessoas que de facto são desfavorecidas, pronto, aí podíamos aplicar um sistema de bolsas. Mas são filhos de funcionários públicos, não? Aí é problema. É porque se estamos a falar de uma bolsa de apoio social, como acontece para as propinas, mas o critério de seleção agora o critério de seleção ser filhos de funcionários públicos parece uma questão de preconceito ideológico e que está completamente... Mesmo depois vem acompanhado de outros critérios de seleção, mas só este critério primário. Exatamente. Só este critério vai coartar a possibilidade daqueles que se calhar mais precisam, digo eu, aqueles que estiveram com os seus negócios fechados estes meses todos. Mas não, os funcionários públicos que esses trabalharam, ou não trabalharam, mas que receberam na mesma, e que mantiveram o seu posto de trabalho, esses coitadinhos é que são os afetados. Os outros, os privados, lá está, os capitalistas, os latifundiários, capitalistas. Isto tem dinheiro, isto tem muito dinheiro. Eu não percebo e, portanto, isto também podia ser um lamentável, mas parece-me que é importante ao ponto de ser um tema, até porque vem de uma ministra, não vem de um... O que é que tens a dizer sobre isso? Uma ministra que, de certa forma, está a mercadejar o seu cargo. É que estás, Jorge. Esta foi potente. Isso parece uma acusação perigosa. Estava a brincar, Sr. Ministro. Mas esta foi potente. Já tivemos aqui uma acusação à perna, agora é à ministra. Mas, Jorge, tu estavas aí, vais falar mal de CDS, trouxeste aí o quê? Não, eu venho fazer aqui uma interpelação à mesa. Estou curioso. Porque a interpelação à mesa que eu aqui trago é o facto do presidente do CDS ter proposto e ter defendido a obrigatoriedade do regime de exclusividade para os deputados. Eu vou deixar aqui um bocadinho de silêncio para as pessoas pensarem naquilo que acabei de dizer. Ou seja, e vem precisamente na linha do enriquecimento ilícito. Acho que faz mesmo parte do projeto do CDS em relação ao enriquecimento ilícito. Por isso é que eu há pouco falei do projeto de lei dos outros partidos, não falei do CDS, porque o do CDS poderia merecer todos os elogios, mas não é caso, infelizmente. Parece que o presidente do CDS, quando merece elogios, faz questão de deixar ali um apontamento qualquer para se poder criticar. Neste caso, não me parece um apontamento qualquer. Parece-me ser algo
absolutamente absurdo e que vai contra tudo o que é a tradição do partido. Quer dizer, o CDS sempre teve contra a obrigatoriedade do regime de exclusividade, que me parece um princípio, quer para um conservador, como o presidente do CDS se afirma, quer para um democrata cristão, que privilegia sempre o princípio da subsidiariedade. Não, parece-me que o CDS aqui, eu espero que isto tenha sido, de facto, feito em cima do joelho. Espero que isto tenha sido... Eu quero crer que sim. Espero que tenha sido às três pancadas e que crer lhe que tenha sim. saído. Não me parece que tenha sido uma coisa pensada, Não me até parece porque, que tenha como sido uma sabemos, coisa pensada. na cúpula do CDS a única pessoa que pensa é o próprio presidente. Parece-me que isto deve ter sido uma coisa que lhe saiu, porque ele diz que não, ele diz que foi uma decisão tomada por unanimidade pela Comissão Política Nacional. Parece que nessa... Sim, mas a decisão tomada por unanimidade foi o pacote de medidas, não é? Essa medida pode ter passado. Pois, Quer eu crer, repara. o deputado europeu Nuno Melo e Quero representante eu crer. do partido no Parlamento Europeu não sabia disto. Não sei se não estava na reunião, isto cria- não isto sei. cria- O isto próprio cria- grupo parlamentar, que são os visados, São os visados, são os precisamente. visados deste projeto de lei e que são quem vai ter que o defender no Parlamento, também não sabiam disto, pelas palavras do Telmo Correia. Portanto, quer dizer, esta ideia de defender o regime de exclusividade, para além de me parecer um populismo, lá está, de quem vai na onda, quem vai surfando a onda disto é tudo corruptos, e dentro dos políticos não pode. Ou seja, para além disso, parece-me ser altamente contraproducente. Certo. Porque, quer dizer, Certo. não é porque, para já, porque os corruptos que se conhece estavam todos em regime de exclusividade, que eu Exclusividade, saiba. portanto, não vai mudar Isaltino, nada, não o vai mudar Sócrates, nada, não vai mudar nada. Não estavam a tempo parcial, estavam em regime de exclusividade. E depois, porque, e atenção, eu concordo que nós temos de apertar a malha no que toca às incompatibilidades dos deputados, temos de apertar a malha no que toca aos conflitos de interesses, tudo certo. E que se aperta a malha. E mais, acho que devíamos ser mais duros quando alguém viola essas incompatibilidades ou esses conflitos de interesses. Inclusive, até mesmo, nomeadamente, o fim do próprio mandato do deputado. Um deputado que viola esse conflito de interesses ia para a rua e vinha ao seguir pela lista. Certíssimo, Agora, certíssimo. ou seja, Mas temos não- de apertar a não malha e temos de regime- ser duros. Exclusividade. Agora, regime de Isso não faz sentido exclusividade... nenhum. E só afasta mais a classe política porque vai viver dentro do aquário que é a profissão política. Precisamente. Vai fomentar a profissionalização política dos cargos públicos, que é uma coisa que eu acho que o CDS e Portugal deveria fugir. E pior ainda, quanto mais distância tens deste aquário, menos proximidade tens da população. Precisamente. Nunca vais trabalhar na Põe vida. em causa, na minha opinião, o próprio princípio do Parlamento, que é o E Parlamento não, e é da representatividade. representativo. Claro, vais representar quem? E o que tu vais criar é um aquário de funcionários Claro, públicos claro, dos partidos claro. para irem representar. Quer dizer, parece-me absolutamente contraproducente, parece-me ser completamente contrário àquilo que o próprio presidente do CDS defende desde que é presidente do JP, a meritocracia. Mas a meritocracia de quem? De quem não trabalha? É que quem está em regime de exclusividade, isto é bom, é para os boys das juntas partidárias. claro. É bom, é para quem não trabalha. Claro. É bom, é para quem não tem um ordenado cá fora. Claro. Agora, claro que, e repito, as incompatibilidades têm que ser vistas com mais cuidado. Agora, é bom nós termos no Parlamento pessoas que representam todos os setores da população, que não têm acontecido. E que os conhecem. E que os conhece. conhece. E atenção, que eu também sou um defensor da necessidade de existência dos chamados políticos profissionais. Ou seja, Certo. tem que haver pessoas que estejam Certo. em regime de exclusividade. Certo. Tem que haver, e faz falta aos partidos, a qualquer partido, e acho que qualquer pessoa que tenha conhecimento da vida partidária e da vida Sim, parlamentar mas a exclusividade percebe não é essa importância. indissociável do cargo público. Ponto. Claro, uma coisa são os líderes dos grupos parlamentares, os presidentes das comissões, justifique. até Nem mesmo precisamos estar a deputados, elencar. até mesmo Que justifique. exatamente, e até mesmo deputados que têm anos de casa e que isso ajuda muito mesmo Nos grupos na parlamentares e diplomacia claro, interna claro que sim, da dinâmica claro do que sim, Parlamento. claro que sim. Agora, é bom nós termos médicos, é bom nós termos, por exemplo, a Isabel Galriça Neto, que foi uma grande bandeira do CDS no que toca à eutanásia, verdade. e não era por acaso, verdade. era porque ela tinha toda a legitimidade, toda a propriedade, porque é a diretora dos casos paliativos de Santa Maria. Portanto, quer dizer, se nós colocamos só os boys, os tipos da JP e da JSD e da JTS, a malta que nunca trabalhou na vida e que, portanto, quer receber um ordenado fixo para não fazer... Esses não precisam. Esses vão para diretores das finanças, Aí é e que para da tá. segurança E social. para chefes de não está lá o gabinete, e para preguiçoso. assessores. Portanto, quer dizer, o presidente do CDS devia pensar um bocadinho, e depois até não é só isso, até porque é um bocadinho incoerente de quem passa a vida a criticar a direita que a esquerda gosta, e a direita dos suspensórios,
Isto é da constipação, certamente. E que se apresenta como conservador, que vem respeitar a tradição do partido, que não só já mostrou que não o faz através de correr com os notáveis, que no fundo, para quem respeita a tradição do partido é um bocadinho incoerente, mas depois convém, quando nós que respeitamos a tradição do partido, saibamos qual é que é a tradição do partido. O CDS sempre foi contra o regime de exclusividade. O CDS sempre defendeu a liberdade de quem está na política ter vida cá fora. É isso, eu quero isso é mesmo de crer que foi direita. lapso, Isso é Jorge. de direita. E portanto, isto não é a direita que a esquerda gosta. Isto é Não, de é sim, toda a não. direita. E portanto, parece-me que há aqui um problema. O CDS vai ter que pensar sobre isto e vai, mais uma vez, abriu aqui uma cisão com o grupo parlamentar, que parece não estar não só a par, como acredito não esteja de acordo, porque as pessoas que lá estão têm um bocadinho mais anos de casa do que o Francisco Rodrigues Santos, portanto sabem qual é que é a tradição do CDS nesta matéria e, portanto, em relação a isto, cabe-me dizer que é uma pena e é lamentável que o presidente do CDS queira defender a tradição, por exemplo, a tauromaquia nos dias que correm, mas se esqueça de defender as tradições que o próprio partido sempre defendeu ao longo de décadas e que que fazem parte dos próprios valores da democracia cristã, que para um conservador está aqui a haver uma falha, parece. Eu acho que vai haver Espero que seja lapso. Eu espero que seja lapso e acho que Espero que tem de seja haver uma lapso. explicação mais extensiva Porque sobre se esta foi matéria mesmo para por perceber. unanimidade da Comissão Política Nacional, Não, aí eu fico muito preocupado. eu fico muito preocupado. Aí eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado. Mas eu vou esperar um esclarecimento mais extensivo sobre o que é que se O passou. Nuno e Melo depois, também se calhar- esperou e já estás, continua à Mas, espera. Eu li. Mas Acho pronto. que continua à espera. Mas vamos ver, parece-me ainda cedo para já estar. Apesar de concordar contigo sem reservas algumas. Sr. Presidente, eu gostava de fazer apenas Claro que sim, duas sim. notas finais Claro que aqui sim. Seja ao célebre, final sim, do, claro que sim. do programa. A primeira é o discurso do Presidente da República no 25 de Abril, que acho que não podíamos não falar sobre isso. Um discurso... Já o fizemos, mas deixar mais uma nota positiva também não nos Já fica o nada mal. fizemos, já o fizemos, mas sem dúvida, se não o melhor dos melhores discursos que se fizeram, sobretudo nesta data do 25 de Abril, um discurso de união em que, lá está, que conseguiu levantar todas as bancadas, exceto aquela A do Chega. a do Chega, que já é habitual que não se levante, a não ser quando o deputado fala. Era porrer no próximo episódio não falarmos do Chega. Era giro. E temos um convidado que se calhar não vai falar do Chega, mas não sei. Não Epá, vamos, mas não vamos revelar. temos Não vamos, mesmo de parar de não falar vamos do revelar Chega. quem é que é o Qualquer dia nosso somos convidado. rotulados como máquina de propagandista do Chega. Não, contra o Chega. Não, neste mas caso. eu não sei qual é que é a diferença. Isto, publicidade é publicidade. Também já falámos sobre isto. Publicidade, Não podemos passar um cheque em branco ao Chega e criticar os outros. Certo. Quer dizer, nós criticamos o nosso partido, que Certo. também toda a gente bate agora, não é? Também Sim, está mas na eu moda também- bater no bater no nosso partido CD. é fácil. É o que eu estava a dizer lá fora. Eu estou-me a começar a sentir sportinguista e eu nem sequer gosto de futebol. Estamos sempre na moda de baixo. Não Estou-me é? a começar a sentir sportinguista. E Continua. portanto queria deixar esta nota ao discurso fantástico do Presidente da República, que por um lado critica este revisionismo histórico de nos autoflagelarmos constantemente pelo que aconteceu no passado, sobretudo no passado colonial, ao mesmo tempo que critica a glorificação desse passado colonial, que de facto um discurso altamente conciliador e com uma perspicácia e uma inteligência típica do nosso Presidente da República, e depois deixar uma nota que não falámos sobre isso e aqui ainda no podcast, ao novo semanário Novo, não é? Que surgiu aí um jornal, ao que me parece, da área do centro-direita e que tem dado voz a jovens e que, portanto, é sempre importante que deem voz à geração mais nova, não a tua, neste caso a minha, não é? Tinha de ser, vá, portanto, continua. Como já ouvi hoje, não se fazem homens como antigamente. É verdade. Portanto, tiveste de ouvir esta agora. É verdade. Mas pronto, e portanto queria deixar essa nota, parabéns ao Novo por chamar esta nova geração, estes novos opinion makers, como Com isso Maria Castelo Branco, João Maria forte Jané. abraço ao Henrique. Exatamente, Grande Henrique. precisamente. Um povo com pernas. E portanto é isto. Estas são as minhas notas finais, Sr. Presidente. Obrigado, Agora Sr. vamos Deputado. ter- Bem, vamos dar espaço então aos nossos segmentos. Se calhar começamos com o segmento do Thomas Berger Constantino, presidente do Clube de Economia da Católica. Que hoje Vem representado. não vem, não é? Portanto, em representação temos a lindíssima Sara Gaspar, que aparentemente é especialista em econometria, coisa que o Thomas parece que não domina muito. Comissão de Economia com Thomas Constantino. Olá, Sara. Olá, Tudo Jorge. bem? Tudo ótimo e contigo também. Também, vamos aqui falar. Estás em representação do Clube de Economia. É verdade. Portanto, muito bem-vinda aqui ao nosso bancada parlamentar. Obrigada. A primeira vez que temos uma menina
como residente aqui no nosso podcast. Sara, vais-nos falar sobre as patentes das vacinas de Covid-19, É certo? verdade, é verdade. Então, vamos começar pelo princípio e explica-me, como se eu fosse muito burro, o que é uma patente? Bom, então vamos simplificar. Uma patente é um direito exclusivo que se obtém sobre invenções. Pronto, ou seja, neste caso a invenção vai ser a vacina. Bom, então esta patente de invenção é a forma mais ampla que existe para proteger legalmente as invenções contra fabrico, oferta, armazenagem, introdução no comércio ou utilização indevida. E Certo. garante esta proteção durante um prazo máximo de 20 anos. Ou seja, o titular tem exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. Pronto, para que é que uma patente é então importante? É para garantir que há inovação. Pronto, a inovação é algo extremamente importante nos mercados de hoje em dia. Precisamente. E nós temos que pensar qual é que seria o meu incentivo para inovar se os competitors pudessem, no dia a seguir, apresentar exatamente o mesmo produto que eu demorei anos a investigar a um preço, por exemplo, €1 mais barato e já toda a gente iria comprar a concorrência. Claro. Eu teria zero incentivos para inovar, não é? Pronto. Sim, para pensar num exemplo muito simples do dia-a-dia de uma patente, são, por exemplo, as cápsulas Nespresso. Se nós pensarmos há uns poucos anos, nós não tínhamos cápsulas para a máquina Nespresso de tantas outras marcas, só tínhamos Nespresso, e agora que a patente terminou, já temos o nosso supermercado cheio de outras marcas que podemos utilizar nas nossas máquinas Nespresso. Então, e qual é que é o grande, ou seja, o grande problema que está a haver neste momento no mundo sobre as patentes das vacinas? Bom, então, para irmos ao cerne da questão, em outubro do ano passado, a Índia e a África do Sul juntaram-se e apresentaram uma moção na World Trade Organization para a remoção da patente das vacinas da Covid-19. Pronto. Isto voltou agora à baila porque, pronto, como todos sabemos, a Índia está agora num estado alarmante de casos de Covid-19, muitas mortes, muitos casos, pronto, uma situação completamente lamentável. precisamente. Lamentável. Pronto, e então quer retirar-se esta proteção da propriedade intelectual das vacinas na esperança que isto dê uma aceleração ao processo de vacinação. Esta moção foi também assinada por outros 58 países, todos eles considerados por nós sim países em desenvolvimento, como por exemplo Egito, Venezuela, Zimbábue, pronto, só para falar em alguns. E então esta moção foi apresentada porque pronto, estes países têm noção que estão a ficar para trás. Certo. E de facto a realidade é que foram feitos estudos e estima-se que cerca de 90% das pessoas em países desenvolvidos não vão ter acesso nem à primeira dose da vacina este ano. Pronto, isto. Claro, é alarmante. Pronto, é alarmante. E então estão na esperança que, retirando a patente, seja acelerado este processo de produção das vacinas para que eles possam vacinar mais rapidamente produzindo eles próprios. Certo. Depende que haja aqui dois lados. Portanto, alguém está contra essa moção. Exatamente, claro que sim, Ok. claro que sim. Então, e quais são as razões? E aqui penso que o Bill Gates, numa entrevista que deu esta semana à Sky News, acabou por fazer aqui um resumo muito conciso do porquê do não. Aliás, as pessoas estavam à espera que ele estivesse do outro lado, do lado de si, mas acabou por Exatamente. estar do lado do não. Então, o que o Bill Gates disse, e tem na minha opinião razão, é que o problema aqui não está na patente. O problema está que a capacidade de produção nesses países ainda não existe e, como nós sabemos, obviamente não se faz da noite para o dia. Não existe, obviamente, a sabedoria, pronto, Claro. o know-how disto tudo. Exatamente. E também o acesso às matérias-primas não é assim tão rápido de se conseguir. Pronto. Ora, o que é que o outro lado respondeu? Disse, esperem, mas estas pessoas que defendem o não estão claramente a ser preconceituosas face a estes países. Claro que estes países têm todo o know-how e conseguem, e até uma forma de se desenvolverem. Mas quer dizer, não estaremos aqui perante um facto, não é? Claro. Eles não têm, infelizmente não têm. E também, outra razão para o não é, obviamente, como eu já falei, as patentes são um incentivo à inovação e, obviamente, temos que pensar, então, e futuramente, se houver outra pandemia, que esperemos que não, mas parece-me algo que Claro. é Sim, que até pode bastante acontecer. provável, Temos exatamente. de ter isso em consideração. Exato. Então, e se houver outra pandemia, será que as farmacêuticas vão ter a mesma pressa em fazer vacinas se lhes retirarmos agora a patente? Claramente. Pronto, parece-me que estamos aqui a abrir um precedente que se calhar é um bocadinho Claro, temos de aplicar desnecessário, o princípio não é? da precaução, porque pode acontecer. Exatamente, E temos de exatamente. estar precavidos para isso, claro que sim. E portanto. Pronto. Agora falando um bocadinho, quem é que está de que lado? Exatamente, quem é que está de que lado? Bom, então, obviamente os países desenvolvidos, na sua grande maioria, estão do lado do não a esta moção, até porque muitos destes países são os países das grandes farmacêuticas que desenvolveram estas vacinas, portanto a posição deles parece mais do que óbvia, nomeadamente a União Europeia, que já veio expressar-se.
No entanto, temos aqui uma pequena exceção para os Estados Unidos, porque Joe Biden está-se também a sentir pressionado pela ala mais à esquerda do Partido Democrata, que quer que esta patente seja retirada, precisamente por considerarem que isto vai acelerar o processo e fazer as vacinas chegarem a todos. Certo. Pronto, e depois os países em desenvolvimento também estão, obviamente, do lado do sim, porque todas as razões que eu já disse. Certo. Todos os países em desenvolvimento estão... Sim, é quase unânime, tanto que são Ok. 58 os que assinaram, portanto. Ok, muito bem. E o caso do Brasil? Pronto, agora posso-te falar do caso do Brasil. Portanto, no Brasil, portanto, foi levada uma moção, uma proposta para o Senado brasileiro, que até passou com maioria absoluta. Sim, maioria absoluta, não, desculpa, não quero dizer, pronto, não é nada maioria absoluta, é uma maioria esmagadora. E portanto. Que é mais do que absoluta, é esmagadora. Portanto, não há... Bom, e esta maioria, isto é bastante perigoso, porquê? Porque esta proposta vai obrigar todas as grandes farmacêuticas que exportam vacinas para o Brasil, nomeadamente a Pfizer, a AstraZeneca e também a Sinovac Biotech, que Ok. é a chinesa, vai obrigá-las a, como exportam, então terão de ceder o know-how para, no caso de ser levantado um estado de emergência no Brasil, o Brasil estar pronto a, com esse know-how, produzir vacinas para vacinar domesticamente. Ora, qual é que é o problema disto também? Este é outro dos problemas. É que isto também afeta as negociações, porque qual é o incentivo de uma grande farmacêutica neste momento exportar vacinas para o Brasil? Não existe, Claro. não é? Então, depois se vão ter que ceder o seu know-how e perder a patente lá, não tem sentido. Claro que sim, claro que sim. Isto é o mercado. O mercado é assim, não é? Exatamente. Falando aqui um bocadinho de quais são as soluções para este problema sem ser retirar a patente. Elucida-nos, por favor. Exatamente. Então, como já foi reforçado pela diretora-geral da World Trade Organization, e agora... Organização Mundial de Comércio. Exatamente. Espero não me enganar a pronunciar o nome, mas de facto o nome é nigeriano, portanto... Nós não temos muitos ouvintes na Nigéria, portanto não há grande problema. Então temos Ngozi Okonjo-Iweala. Acertaste, Pronto. é isso mesmo. Pronto, existe aqui outra forma de, sem retirar a patente, fazer com que estes países possam produzir as vacinas. E estas são as licenças voluntárias, que consistem num acordo entre a grande farmacêutica e o país para ceder-se o know-how de forma a que o país possa produzir ou para utilização doméstica ou até mesmo para exportar. E já existe um exemplo destas licenças voluntárias, nomeadamente um acordo entre a AstraZeneca e a Índia, ou seja, estão a ser produzidas no Serum Institute of India vacinas já da AstraZeneca e até tem a vantagem de facto, eles poderem tanto vacinar domesticamente como exportar para o COVAX, que é o Fundo Mundial das Vacinas, da Organização Mundial de Saúde, portanto até é uma licença bastante vantajosa que permite a exportação. No entanto, é também interessante referir que já houve aqui alguns incidentes, porque nos últimos dias na Índia, como já dissemos, a situação está bastante alarmante quanto ao número de casos, ou seja, eles decidiram retirar daquilo que tinham prometido que iam exportar para fazer vacinação doméstica, pronto. E isto de facto mostra aqui que estas licenças nem sempre funcionam perfeitamente. No entanto, a Índia até já tem perspectiva para licenças futuras com outras grandes farmacêuticas, portanto parece-me que até já está bem encaminhado. No entanto, há ainda um outro gatilho que se pode puxar aqui na Organização Mundial do Comércio, que são as licenças forçadas. Isto quer dizer que em situações de emergência sanitária, como está agora, por exemplo, a Índia, no caso deles não estarem a conseguir qualquer tipo de acordo com nenhuma das grandes farmacêuticas, podem sempre quebrar eles próprios a patente, demonstrando esta situação, mas isto só pode ser mesmo utilizado em último caso, no caso de não se conseguir chegar a acordo nenhum. Muito bem. Sara, obrigadíssimo pela tua Obrigada eu contribuição pelo fantástica. convite. Gostei muito de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos e de facto o Clube de Economia está cada vez melhor representado nesta casa. Obrigada. Depois de ouvirmos esta brilhante explicação da representante do Clube de Economia da Universidade Católica Portuguesa, Sara Gaspar, vamos passar para o segmento Ah e Tal, isto é Marxismo Cultural, com Manuel Calhas. E tal, isto é Marxismo Cultural, com Manuel Calhas. O livro que trago este mês é o Três Retratos, Salazar, Cunhal e Soares,
É um livro editado pela Relógio d'Água, publicado no ano passado e escrito por António Barreto. António Barreto é um sociólogo, professor, investigador, cronista e também teve um percurso político muito interessante e até singular. Foi militante do PCP e ministro do primeiro governo constitucional, mais tarde apoiante da AD, com o movimento dos reformadores, e ainda apoiante de Mário Soares nas presidenciais de 1986 e deputado pelo PS. O historiador Rui Ramos considerou-o, curiosamente, o melhor presidente da República que Portugal nunca teve. Ora, o livro reúne e reformula vários textos de António Barreto ao longo dos anos, sobre as três principais figuras do século XX português, em termos políticos, pelo menos. Não podemos negar a centralidade de Francisco Sá Carneiro, de Cavaco Silva, Ramalho Yanes, Marcelo Caetano, ou até de algumas personagens da Primeira República, mas Salazar, Cunhal e Soares foram os que provavelmente mais marcaram, para o bem e para o mal. Tinham projetos e visões de Portugal muito diferentes e foram heróis para uns e inimigos para outros. As suas vidas cruzaram-se, confrontaram-se. Soares, talvez o mais amado e que ficará para a história como um dos pais da democracia, mas talvez até foi o menos influente. Salazar, o que teve maior impacto, obviamente teve também 40 anos no poder, mas talvez o mais odiado. Cunhal, um ídolo, mas apenas para uma minoria. E os três tinham noções diferentes de liberdade, concepções variadas sobre a democracia e relações distintas com o poder militar, com o povo português e por isso também diferentes tipos de legitimidade e relações distintas com o mundo, sobre a questão africana, com a integração europeia, com Washington e, claro, com Moscovo. O livro é muito rico, bem escrito. Eu até diria que alguns parágrafos têm uma profundidade incomum, mas não é só por isto que vale a pena lê-lo. Em primeiro lugar, porque este livro permite-nos entender melhor o nosso passado comum e perceber a nossa história. Nós vivemos dos legados destas três personagens, cuja vida adulta foi praticamente dedicada e determinada pela política. Vivemos dos seus legados, mas também da tentativa de apagá-los e até do seu desaparecimento e da sua ausência. Estas três personagens não só viveram a história, mas moldaram-na, não acompanharam a história, mas contribuíram para que se seguisse realmente um curso diferente e um rumo diferente. E retratar Salazar, Cunhal e Soares é também retratar as três revoluções do século XX e retratar a realidade da ditadura e a resistência a essa mesma ditadura, mas também da democracia. E, em segundo lugar, retratar estas três figuras históricas é também retratar os portugueses, que os escolheram, toleraram ou rejeitaram, que os adoraram, odiaram ou simplesmente aceitaram, resignados. E a aceitação de figuras tão diferentes em vários momentos, e note-se nas urnas ou não, torna aquela ideia de que há um perfil político ideal para Portugal e para os portugueses um mito. E por isso António Barreto caracteriza, curiosamente, o eleitorado português como contraditório. Em terceiro lugar, retratar estas figuras também é retratar Portugal, um país que vive sempre numa certa lógica de ruptura e de apagar com o passado e raramente de continuação. E as grandes mudanças políticas não são no nosso dia a dia, mas bruscas. E não é por acaso que uma boa parte do quadrante político
define-se como anti qualquer coisa, anti alguma coisa, antifascista, anticolonialista, anti-salazarista. O que António Barreto considera um lamentável legado deixado por Cunhal. E queria terminar com esta ideia. Este livro não é composto por biografias autónomas, estanques, porque as vidas destas três personagens são interligadas, como já disse, são intrinsecamente interligadas. Eles viveram de diferenças e oposições, mas também de parecenças e sobreposições. E o livro tem várias comparações interessantes, que são, diria eu, são quase feitas num tom de provocação. E sobre Salazar e Cunhal, por exemplo, António Barreto diz: tudo parece diferenciá-los irremediavelmente, mas as suas obras e os seus caráteres aproximam-nos estranhamente. Como irmãos inimigos ou separados à nascença, foram criaturas da mesma espécie que as circunstâncias moldaram para vidas diversas. Durante anos viveram um do outro. Poucos homens marcaram tanto o Portugal contemporâneo, muito para lá do campo da política. Ambos autoritários, de muito fortes convicções e ainda mais robustas certezas. Superficialmente dogmáticos ou fanáticos, mas veladamente flexíveis. E também na mesma linha, e passo a citar, a ambos, igualmente, a ideologia e o desígnio nacional que defendiam submetiam-se sempre ao seu interesse político e às relações da força da circunstância. Nisso eram ambos pragmáticos, capazes de adaptação às necessidades políticas do momento. Em ambos, a fixidez ideológica coexistia com a flexibilidade política. Ou ainda, para terminar, um foi um excelente anticomunista, o outro foi um formidável antifascista. Ambos foram convictamente antidemocratas. Ora, espero que possam aprender com este excelente livro, que com certeza nos faz pensar e desfaz alguns mitos e ideias feitas sobre estas três personagens. Senhor Presidente e Senhor Deputado, resta-me agradecer. Muito obrigado. Para finalizar, temos então os dois segmentos que temos em todos os episódios, o Descentralização e o Meteorologia, sendo que o Descentralização é um segmento em que nós damos espaço a um dirigente partidário, a um dirigente de uma Jota, seja de onde for, para falar do que é que o apoquenta, dos seus medos, dos seus objetivos, das suas lutas locais, ou, na verdade, sobre o que lhe apetecer. E o Meteorologia, bem, como o próprio nome indica, é para os senhores saberem se amanhã levam galochas ou não para a rua. Quem é que temos no Descentralização hoje, Jorge? Hoje, no Descentralização, temos em representação da Iniciativa Liberal Mafalda Sinsim. Descentralização. Olá, hoje venho aqui falar-vos sobre o 25 de Abril da Iniciativa Liberal, após uma grande polémica causada sobre a recusa da participação conjuntamente com a Comissão Promotora do 25 de Abril, que é constituída maioritariamente pelo PS, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelos sindicatos mais à esquerda, que recusaram a participação da Iniciativa Liberal neste desfile, utilizando como desculpa a pandemia. Ora, após esta recusa, a Iniciativa Liberal deliberou que iria fazer uma manifestação sozinha, completamente à parte deste desfile, e que assim o fez e conseguiu mobilizar cerca de 500 liberais que desfilaram desde a Praça do Saldanha e desceram à Avenida da Liberdade e voltaram a subir. E foi com enorme sucesso e alegria que o fizeram, levando os valores liberais e da liberdade do 25 de Abril para esta grande manifestação que ocorreu. A esquerda, que tanto criticou a Iniciativa Liberal para participar no 25 de Abril, tendo em conta que não representava os valores de Abril que eles tanto protegem, devido a um dia que representa a liberdade, estavam bem enganados, porque a Iniciativa Liberal representa a liberdade social, representa a liberdade do indivíduo e representa a liberdade económica. E assim o faz todos os dias, e não só num dia.
E, para vincular também esta frase, o 25 de Abril não é um dia da esquerda, é um dia de todos. E é um dia que não tem donos. E a Iniciativa Liberal naquele dia foi representar não só os liberais, mas também um dia que é representativo de toda a gente. Para fechar, temos no segmento Meteorologia Francisco Mesquita Guimarães, que nos vai falar de liberdade e educação. Meteorologia. Olá, o meu nome é Francisco Mesquita Guimarães. Eu sou o mais velho de 6 irmãos, dos quais os 2 mais novos são estes 2 rapazes que não participam na disciplina de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, por indicação expressa dos nossos pais, tanto à escola como ao Ministério da Educação. Como foi amplamente noticiado, especialmente no ano passado, a partir do verão, está neste momento a decorrer um processo em tribunal, acionado pelos meus pais, em defesa desta liberdade de educação. Eu vinha, por isso, falar-vos um pouco desse assunto atual no nosso país, em concreto também sobre o caso desta disciplina. Agradecer antes de começar ao Jorge e ao Otávio por este convite que me fizeram falar neste podcast e este tempo de antena que me deram. Não é muito tempo, porque não dará para abordar o assunto extensivamente, mas tentarei dar os pontos principais. Antes de mais, também dizer que tanto eu como todos os meus irmãos, também os mais novos que estão implicados neste assunto, estamos em plena sintonia com os nossos pais nesta decisão e estamos-lhes muito gratos por esta lição de cidadania que nos deram com coerência, com integridade, por esta lição que nos deram de apreço pela liberdade. Pronto, é importante esclarecer, antes de mais também, que o nosso problema não é com a existência da disciplina, mas sim com a sua imposição por parte do Estado. Okay? Esta é uma disciplina cujo único objetivo é formar a consciência, okay? Formar a consciência em diversos temas, sexualidade, interculturalidade, ecologia, etc. Entendemos que isso é entrar num espaço que é primordialmente dos pais, okay? E que, portanto, os pais devem dar o seu consentimento, devem dar a sua vontade para que os filhos participem ou não nesta disciplina. E, desde há 2 anos para cá, esta disciplina foi tornada curricular e, portanto, está imposta. Não somos assim contra a disciplina, somos sim contra a sua imposição. Que haja pais que queiram esta disciplina para os seus filhos, achamos muito bem. Que haja pais que não queiram essa disciplina para os seus filhos, achamos muito bem. E entendemos que deve ser dada a liberdade aos pais de quererem ou não que os seus filhos participem numa disciplina como estas, assim como já acontece com religião e moral. Como este ponto é assim, muito importante, é fundamental, eu vou tentar explicá-lo com detalhe. É preciso entender que os pais são os primeiros interessados com a melhor educação para os seus filhos, com uma educação integral, completa, não é? Que ajuda os seus filhos a se ingrarem na vida, a crescerem. Os pais são aqueles que, pela natureza das coisas, são os que melhor conhecem e melhor amam os seus filhos e os conhecem com os seus defeitos, com as suas qualidades, e são aqueles que estão mais preparados para dar essa educação mais fundamental aos seus filhos. São aqueles que têm o primeiro lugar nessa educação. E obviamente por isso os pais são os primeiros interessados em que os filhos vão à escola e aprendam e se formem da melhor maneira possível. E os pais também têm este direito e esta responsabilidade grave, importante, não é? De transmitir aos seus filhos também aqueles conhecimentos de ordem moral, de ordem ética, aqueles conhecimentos que afetam a pessoa no seu todo, afetam a pessoa na sua integridade, afetam a pessoa profundamente. E por isso os pais são os que estão numa melhor posição para transmitirem aos seus filhos aqueles conhecimentos de ordem moral que entendem em consciência que farão bem aos seus filhos. Não passa pela cabeça de ninguém um pai que não queira o melhor para o seu filho. Por isso, um pai, quando transmite aos seus filhos, ou uma mãe, quando transmite aos seus filhos conhecimentos de ordem moral que afetam a pessoa, em princípio transmitirá aqueles conhecimentos que farão bem ao seu filho, aquelas ideias que entende em sua consciência que farão bem aos seus filhos. Okay? Atualmente, mais do que noutras épocas, é notório que há pouco consenso em certas matérias estruturantes, certas matérias que têm a ver com moral, seja no âmbito da sexualidade, seja no âmbito da interculturalidade, seja noutros âmbitos, seja no âmbito da religião, da política. Há muitos âmbitos que nos afetam profundamente, que afetam as nossas convicções, que têm a ver com as nossas convicções, com uma perspectiva, com uma visão sobre a pessoa humana, sobre a vida. E portanto, nós notamos que atualmente, se calhar mais do que noutras épocas,
há pouco consenso nestas questões. Há pouco consenso em várias questões que são complexas por si e que são, ao mesmo tempo, importantíssimas e são fundamentais e são estruturantes na vida de uma pessoa. E, portanto, esta liberdade, mais do que nunca, é importante. A liberdade que os pais transmitam aos seus filhos, a visão da pessoa humana, a visão da vida, que entendem ser a melhor para os seus filhos. E devem fazê-lo com liberdade, devem ter a liberdade para o fazer. Obviamente que é do maior interesse dos pais que os seus filhos vão à escola e aprendam. No entanto, seria desleal para um professor, para a escola, para o Estado, tentar incutir numa criança algo que vai contra a vontade dos pais, que são os que têm a primazia nessa educação fundamental. Não é? Seria desleal porque um professor está num patamar de autoridade para com uma criança, há uma desigualdade entre uma criança e um professor, e uma criança vê num professor uma autoridade e não tem a capacidade nem a maturidade de muitas vezes distinguir se o que um professor está a dizer vai ou não contra as convicções dos seus pais. E, portanto, há aqui um patamar de desigualdade. Daí que deve haver um pacto de confiança sempre entre a escola e os pais, entre os professores e os pais, entre o Estado e os pais. Um pacto que não pode ser rompido. Um professor não tem o direito de, sem a vontade dos pais, sem o consentimento dos pais, tentar incutir alguma perspectiva que vá contra aquilo que os pais querem para os seus filhos, contra a educação fundamental de consciência que os pais querem para os seus filhos. Portanto, é preciso haver este pacto de confiança. E quando esse pacto de confiança é quebrado, quando a escola procura entrar em assuntos que são primordialmente da parte dos pais e tenta transmitir ideias ou ideais que vão contra as convicções dos pais, há aqui uma quebra neste pacto de confiança. E a escola entra num campo que não lhe é permitido entrar, sem consentimento, porque não é o campo dela. A escola e o Estado estão para ser um apoio às famílias, um apoio aos pais e não um empecilho. Porque isso seria absurdo. A função da escola é mesmo ser um apoio. E seria um absurdo completo que as crianças fossem à escola para aprender alguma coisa e que depois tivessem de vir para casa e os pais tivessem de desconstruir aquilo que as crianças aprenderam. Isso é um absurdo, porque isso é completamente contra o sentido primordial que a escola tem, que é ser um apoio e ser um apoio naquilo que os pais não conseguem dar porque não estão preparados para isso, que são os conhecimentos de ordem científica, os conhecimentos de ordem técnica, seja matemática, português, história, ciências. E sim, porque nem todos os pais estão preparados para dar conhecimentos profundos sobre essas matérias aos seus filhos. Aí sim a escola deve entrar e deve ajudar e deve ser um apoio. E também, se os pais entenderem que a escola deve ser um apoio, ensinar em matérias de consciência e da moral, muito bem, a escola deve ser também um apoio nesses assuntos, se estiver qualificada para isso. No entanto, nessas matérias, a escola já não deve entrar sem o consentimento dos pais, porque é entrar num âmbito que é primordialmente um espaço dos pais e da liberdade dos pais. Obviamente que neste caso a disciplina de cidadania, a escola, ou neste caso o Estado, está a impor umas matérias de consciência sem o consentimento dos pais, porque são curriculares, são obrigatórias para se passar de ano. O Estado está a impor matérias de consciência, mas que os pais não estão a ser tidos em conta. E esse é o principal problema desta disciplina. Não se trata aqui de ter os filhos numa redoma, de deixar as criancinhas numa redoma, nas saias da mãe, coitadinhos. Não, trata-se de levar a sério, trata-se dos pais levarem a sério uma responsabilidade grave que têm, que é uma responsabilidade séria, que é de educarem os seus filhos naquilo que entendem ser o melhor para eles. Nós não descartamos que possa haver uma disciplina com caráter curricular sobre aspectos de cidadania. Não no âmbito da educação da consciência, porque isso, pronto, ou desde que haja que não seja obrigatória, mas a ser obrigatória, a ser curricular, não descartamos que haja uma disciplina sobre cidadania, talvez não em todos os anos, mas talvez apenas no secundário, porque não faria sentido noutros anos, mas sobre aspectos, por exemplo, da administração de um país, seja sobre os principais pontos da Constituição da República Portuguesa, seja a explicar o que é um Tribunal Constitucional, seja a explicar o que é um Parlamento e qual é a sua função, a função do Parlamento Português, seja a explicar o que é um chefe de Estado e qual é a sua função, seja a explicar o direito de voto e como é que se exerce esse direito de voto, seja a falar dentro da Constituição da República Portuguesa quais são os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Todos estes assuntos que estão diretamente a ver com a cidadania podem e devem ser assuntos que são abordados na escola, e até porque serviriam para melhorar a nossa democracia, obviamente. De facto é lamentável a atitude que este Estado está a tomar, que o nosso Estado português está a tomar para com as famílias portuguesas e com alguns laivos de autoritarismo e até de intimidação, como aconteceu agora neste caso com os meus irmãos,
O Estado de facto quer se impor onde não deve entrar. Quer se impor e quer ser substituto das famílias enquanto deve ser um apoio. Portanto, assim para deixar uma última mensagem, ou seja, não nos deixarmos intimidar por um Estado que parece mais musculado, que começa a entrar por onde não deve e que nos começa a tirar a liberdade nestes pontos fundamentais, ok? Sabendo que a melhor maneira de salvaguardar a nossa liberdade é exercendo-a. A melhor maneira de salvaguardar os direitos, liberdades e garantias que nos estão consagrados na Constituição é exercendo-os como cidadãos livres e íntegros. Assim, para terminar, vou só dizer aqui a meteorologia para amanhã, para Famalicão, minha terra. Amanhã vão estar 18 graus em Famalicão, tempo parcialmente soalheiro, é um bom tempinho para ir ao Parque da Cidade, dar uns passeios, e obrigado. E foi mais uma bancada parlamentar. Desta vez um episódio se calhar um bocadinho mais triste, não é como de costume, portanto não metam like, não partilhem. Não. Para a semana vai ser bom. Para a semana vai ser bom. Mas acho que não, deixamos um bocadinho o suspense. Epá, eu acho que o convidado é um bocadinho óbvio o próximo. Eu acho Portanto, que porque é que não vamos deixar em aberto e as pessoas tentam adivinhar? É verdade. Podemos só dizer que o convidado do próximo episódio foi essencial para Vem suspensório. a escolha da indumentária Espero eu. do nosso podcast. É verdade, é verdade. Espero eu com isto. Jorge, obrigado mais uma vez, um forte abraço. Vemo-nos para a semana, grande um abraço. episódio como deve de ser e não como este, que foi verdadeiramente lamentável. É lamentável. Das galerias, eu queria dizer aos senhores das galerias façam o favor de se retirarem. 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 Pá, primeira e última vez, nunca mais.